Alô, amigo fã de esportes dos canais de ESPN, um grande abraço. Estamos chegando com mais uma edição do The Books on the Table para debater o melhor dos esportes americanos pelos próximos 30 minutos. Tem muita coisa acontecendo no beisebol, no hockey, na NBA, calendário da NFL anunciado, o draft vem aí, o André Kfouri e o Paulo Antunes já estão por aqui. Numa semana em que nós temos uma série entre Boston Red Sox e New York Yankees, eles não estão trocando muitas ideias, porque a rivalidade estará aflorada. Gostaríamos de estar lá, lógico, para ver essa festa. E interessante que no jogo de hoje, talvez acho que na série inteira, vamos usar os uniformes que fazem uma alusão ao tipo de roupa que se usava 100 anos atrás. Muito bacana. Legal, uniforme diferente. Olho na tela para esses e outros destaques do debut de hoje. Na Major League Baseball, Curtis Granderson faz história. E os Rangers chegam à sua 11ª vitória. No Sport Science, a ciência por trás dos home runs. Na NFL, o calendário da próxima temporada é divulgado e Andrew Luck é avisado pelos Colts que ele vai ser mesmo a primeira escolha do draft. Na NHL, a primeira fase dos playoffs está perto do fim. Na NBA, os Spurs assumem o topo do Oeste e Dwight Howard está fora da temporada e dos Jogos Olímpicos. Além, é claro, das 10 melhores jogadas da semana. O The Books on the Table vai para um rápido intervalo, a gente volta já. Thank heaven for little girls, for little girls get bigger every day. Lemonade, 50 cents. I took real. Obrigada, senhora. De nada, muito bem. Que no canutinho? Sim. Tchau. O HSBC acredita que no futuro até a menor das empresas será multinacional. Um mundo novo está emergindo. Faça parte dele. O mundo mudou. Duvido que alguma coisa me surpreenda. Eles têm muito mais armas do que nós. Senhor Stark, capitão. Está na hora. Ainda acredito em heróis. Andrew Bynum faz uma grande temporada. E Mano Ginóbili está de volta com os Spurs. Duas grandes equipes se enfrentam no Texas. Lakers contra Spurs. Hoje ao vivo nos canais ESPN. É a Major League Baseball bombando na tela dos canais ESPN. No domingo, 9 da noite, ESPN e ESPN HD transmitem Boston Red Sox e New York Yankees. E na segunda-feira, o ótimo time do Texas Rangers estará em ação às 8 da noite na tela da ESPN HD, também contra o New York Yankees. Os Yankees têm um time de tanta história, de tantas conquistas, mas tem coisas que os Yankees ainda não conseguiram. E uma dessas coisas foi conquistada pela primeira vez nesta semana. Curtis Granderson, primeiro jogador da história dos Yankees a ir 5 de 5 no bastão com 3 home runs no jogo, André. Uma partida sensacional do Granderson na noite desta quinta-feira contra o Minnesota Twins. Cada home run dele foi muito importante porque os Yankees venceram por 7-6. Primeiro jogador a fazer 5 de 5 com 3 home runs na história do time que tem mais história na Major League Baseball. E também o primeiro jogador a bater 3 home runs no mesmo jogo no novo Yankee Stadium, que foi aberto faz pouco tempo, é verdade, em 2009. Mas o Granderson, quando foi contratado algumas temporadas atrás, não foi contratado pela sua força, pelo seu poderio e pela sua facilidade de bater home runs, mas ele tem feito isso. Ele tem sido muito útil nesse aspecto também. Um dos melhores jogadores da Major League Baseball no ano passado, né?
Foi um dos melhores em termos do prêmio de MVP, um dos mais votados. E é isso, né? 3 home runs nas primeiras 4 entradas. E o maior filho de Nova York, Grander Son, né? Grander Vai começar Son, assim já? maior filho Logo na de Nova primeira York, aula do programa? na verdade? Então, isso vai muito longe. Já que você está querendo ser engraçadinho, Engraçadinho. quanto foi o jogo Yankees e Boston Red Sox na sexta-feira à tarde? Foi 5-3 para os Red Sox, né? Então, a gente está gravando o programa antes do primeiro jogo da série, já que ele quis ser engraçadinho, já levou um jogo muito bom. Muito bom. Segunda-feira na ESPN HD você vai ver o Texas Rangers em ação. O Texas Rangers que ganhou de 10-3 do Detroit Tigers. Tigers que tem uma ótima campanha de 9 vitórias e 4 derrotas, mas o Texas Rangers começando muito bem. E o Yu Darvish, né, conquistando a sua segunda vitória aí, jogou quase 7 entradas, né? Com apenas 2 rebatidas. Mike Napoli batendo home run pelo 4º jogo seguido. O Texas é para tudo isso, ponto? Sim, senhor. 2 anos seguidos aí na World Series e um dos grandes favoritos também nessa temporada, uma ótima rotação titular. A gente já falou N vezes sobre o ataque do Texas Rangers, tem um bom bullpen. E a ótima notícia é o Yu Darvish, né, cedendo 2 rebatidas até a 7ª entrada. E apenas 3 corridas cedidas nas últimas 16,2 entradas, enfrentando um baita ataque lá em Detroit. O Prince Fielder, Miguel Cabreira. Então, é um ótimo início para o Texas Rangers. 6 vitórias, nenhuma derrota em casa, igualando o melhor início da franquia, jogando longe de seu estado. E o Yu Darvish, aos pouquinhos, também ganhando um pouco mais de quilometragem, digamos assim, no montinho, André. Nos 2 primeiros jogos dele, 5,2 entradas. Sim. Nessa partida, 6,1 entradas. Está durando um pouco mais o jogo, pegando mais confiança, se adaptando ao beisebol americano. E como o Paulo falou, logo na terceira participação dele, praticamente, na sequência da estreia, ele encontra uma rotação de rebatedores que é absurdamente poderosa, como a gente viu na primeira semana da temporada. Ou seja, ele foi testado mais uma vez e dessa vez passou bem. E o Washington Nationals, segunda melhor campanha da Liga Nacional, são 10 vitórias e 4 derrotas. Time que era o antigo Montreal Expos, foi vendido em 2002 por 120 milhões de dólares e hoje, segundo a Forbes, já está valendo 480 milhões de dólares. Bom, Steven Strasburg arremessando bem, né? Voltando de contusão. Baita fenômeno aí o Strasburg, 2 vitórias, nenhuma derrota. De novo, rotação titular dos Rangers, 9 vitórias, nenhuma derrota. A gente olha nos Nationals, tem lá o Gil Gonzalez, que veio do Oakland A's, teve ótimas temporadas lá. A volta do Steven Strasburg, o Jordan Zimmerman, que foi tão bem como titular na temporada passada, está com um ERA de 1,29 e os Nationals estão ganhando jogos. Assim funciona. Se arremessa bem, você ganha. Nessa semana a gente teve a volta ao trabalho do Ozzie Guillen, manager do Miami Marlins, que ficou 5 jogos suspensos porque tinha feito comentários pró-Fidel Castro. Me chamou a atenção foi que o Bud Selig deu uma entrevista essa semana em que ele aprova a punição que foi dada, porque disse que ficou muito desapontado com as declarações do Guillen, e que mesmo que o Guillen tenha depois se retratado, o Selig disse as futuras atitudes dele é que vão provar realmente se ele está arrependido ou não. Achei curioso apenas o comissário da MLB se posicionar a respeito desse assunto. Pois é, como nós falamos na semana passada, a visão de negócios que os esportes assumiram nos Estados Unidos é que foi responsável pela punição ao Ozzie Guillen. E o Bud Selig, que é o principal cartola da Major League Baseball, ele quando fala sobre esse assunto, ele fala sobre o negócio que ele quer proteger. Ele jamais poderia ir contra uma punição aplicada a um jogador ou a um treinador. O fato é que o próprio Guillen disse que se tivesse percebido que as palavras dele provocaram um dano, uma mancha na imagem do clube, que um pedido de desculpas não seria capaz de resolver, ele teria ido embora. Isso dá medida da gravidade do caso em termos de repercussão. Novamente, nós não estamos aqui julgando se ele foi sensível ou insensível ao dizer o que ele falou. O que ele fez foi um atentado ao produto do time dele. Isso ele fez. E agora nós vamos ao laboratório do Sport Science para dissecar os home runs. Já que o Curtis Granderson bateu 3 essa semana, quem sabe o Sport Science dá alguma dica para que a sequência do Granderson seja ainda maior. Vamos ver? One play defines the sport of baseball more than any other. The home run. There are several variables in the physics of the home run. First,
swing speed. The single most important factor in determining home run distance is bat speed. The average swing speed in the majors is around 70 miles per hour. But all things being equal, the faster you swing, the farther the ball will travel. Every additional mile per hour of bat speed adds about 6 more feet to a fly ball. By comparison, every additional mile per hour of pitch speed adds only 1 foot of distance. Next, the sweet spot. This is the area on the bat, roughly 3 inches long, that produces minimal internal vibration after the collision with the ball. Contact with the sweet spot most efficiently transfers the energy created in a collision that generates more than 8,000 pounds of force. Next, launch angle. The ideal angle for a home run is 30 degrees. That gives the ball just enough lift to travel the distance while minimizing air time and therefore air drag. To achieve this angle with a typical fastball, a batter should ideally swing upward at approximately a 9-degree angle, making contact with the ball about 3/4 of an inch below its equator. Finally, atmospheric conditions. Even the slightest change in the environment can mean the difference between a long out and a home run. Every mile per hour of wind blowing out from home plate adds 2.5 feet to a long fly ball. Every 10-degree increase in temperature adds 3 feet. Every 1-inch drop in barometric pressure adds 6 feet. And every 1,000 feet of altitude can add 5 feet of distance. So what's the farthest a player could possibly hit a home run? Well, some physicists estimate that a powerhouse swing on a fastball on a sweltering day in Denver's high altitude with a strong tailwind could send the ball 570 feet, more than 170 feet farther than the average homer in the majors this year. For ESPN Sports Science, I'm John Brinkus. Muito bem. Estávamos com saudade do Sports Science, que volta aqui ao The Books on the Table depois de algumas semanas de ausência. Como estamos com saudade do futebol americano? A temporada 2012 começa com o draft da NFL, a seleção das futuras estrelas na quinta-feira, 9 da noite, na ESPN e na ESPN HD. O Paulo Antunes e eu estaremos aqui para levar até você a seleção dos universitários. Essa semana vazou a informação, ou enfim, foi confirmado de alguma forma que o Andrew Luck será realmente o primeiro selecionado no draft. Ele foi informado pelo pessoal do Indianapolis Colts. O curioso é que nas últimas horas veio a público o resultado de um teste chamado Wonderlic, ao qual os jogadores da NFL são submetidos desde 1936. Testar a inteligência, né, também dos jogadores. São 50 perguntas para serem respondidas em 12 minutos. O Andrew Luck teve resultado 37, fez o 37 das 50. O Robert Griffin Jr., o pessoal dizia que podia ser a primeira escolha, teve 24. 37 a 24 para o Andrew Luck. Não sei se isso ajudou o Indianapolis Colts a decidir. Não existe nada também que prove que um cara que vai bem nesse teste vai ser um jogador melhor por causa disso. Depende das perguntas, né? Por exemplo, que dia é hoje? Eu acho que o Dan Marino acertou 10 de 50 nisso daí. Eles vão bem, né? Os testes normalmente têm os seus resultados privados, né? Não são divulgados esses números, mas no caso do Griffin e do Andrew Luck, de alguma forma vazou. E o Luck vai ser o primeiro selecionado. Ele teve sorte, né? Eu acho que vazou. Você também, André? Eu vou embora. Ele tem sorte. Eu acho que vazou que ele seria o primeiro colocado, acho que em setembro. Né? Que vazou que ele seria o primeiro escolhido aí no draft. Mas é o seguinte, né? Aquela coisa que a gente já falou, né? Os Colts dispensaram Peyton Manning, possivelmente o melhor quarterback de todos os tempos. Agora o Andrew Luck sendo a primeira escolha, e tem o Robert Griffin, que é muito bom na segunda posição, né? Então tem um pouquinho de pressão aí nos Colts.
né, que passaram por isso em 98, quando tinha o Ryan Leaf e o Peyton Manning. Ninguém sabia. Aí o Ryan Leaf ou o Peyton Manning, o Ryan Leaf, mas que dúvida mais cruel, escolheram o Peyton Manning e se deram muito bem. O Ryan Leaf está na cadeia agora. Vamos dar uma olhada em alguns números da carreira do Andrew Luck no futebol americano universitário, em Stanford. É o número 1 da universidade em jardas totais, em jardas corridas, em touchdowns, em porcentagem de acerto de passes, em jardas por passe, e agora vai vestir o uniforme dos Colts. Nessa semana a gente teve a divulgação da tabela da NFL, né, os jogos os confrontos já são conhecidos, mas que dia cada time ia jogar contra qual adversário, essa semana a gente soube. Na primeira rodada, a abertura dia 5 de setembro, uma quarta-feira, Giants e Cowboys. Nós temos ainda no resto da rodada Bears e Colts, Browns e Eagles, Titans e Patriots, Chiefs e Falcons, Vikings e Jaguars, Saints e Redskins, Jets e Bills, Lions e Rams, Texans e Dolphins, Packers e 49ers, Cardinals e Seahawks, Buccaneers e Carolina Panthers, Broncos e Steelers no Sunday Night Football e a rodada dupla do Monday Night com Ravens e Bengals, Raiders e Chargers. E é isso mesmo, Denver Broncos no Sunday Night Football, o fator Peyton Manning mais uma vez desequilibrando. Os Broncos terão 5 jogos no horário nobre, contando o Thursday Night Football, né? Porque nessa semana a gente vai ter muitos jogos de quinta-feira à noite nesse ano. Claro. Então, contando quinta, segunda e domingo, serão 5 jogos do Denver Broncos isolados na noite da TV americana. Ano passado foram 5 jogos do Indianapolis Colts, só que a TV quebrou a cara porque o Peyton Manning não jogou, né? A questão é como o Peyton Manning parece. 5 jogos no ano passado. Esses jogos todos acabaram sendo decepções em termos de audiência, porque o principal jogador não estava em campo. Teve o 62-7 do New Orleans Saints no Sunday Night. A gente sofreu. A gente ama o futebol americano, mas a gente sofreu aquele dia, hein? Isso. Né? E aí no ano seguinte resolve-se o problema colocando 5 jogos do outro time. Sim. Só porque ele foi pro outro time. Espero que ele não se machuque. É engraçado, a gente olha pro Denver Broncos e agora a gente fala assim, nossa, que grupo de wide receivers, né? Porque agora tem o Peyton Manning, aí tem Eric Decker, tem Demaryius Thomas, jogadores que nunca fizeram nada na liga, são bons jogadores, mas não são grandes atletas, né? Agora você coloca o Peyton Manning lá e todo mundo, nossa, que ataque do Denver Broncos, né? A diferença que faz um jogador. E vão instalar o No Huddle, né? Que é o ataque preferido do Peyton Manning. Então, muita emoção em Denver na próxima temporada. Rápido intervalo, na volta tem o hockey e a NBA. Não sai daí. Troca de óleo é pra já. Só usa o lubrificante Piranga, o lubrificante do coração da sua moto. Tem sim, ali tem lanche, salgado, recarga de celular. Você não ri de nada, cara. Você tá bem? Ipiranga, um lugar completo esperando por você. Em abril, na revista ESPN, o Brasil tem uma arma secreta. Nenê, a experiência do pivô da NBA pode fazer a diferença em Londres. Todos querem Neymar. Como a camisa 11 do Santos se tornou objeto de desejo dos jogadores e dirigentes. Muito dinheiro é suficiente para contratar o craque. Você nem imagina as exigências de estrelas do beisebol. Especial Londres 2012. O Brasil precisa de Ricardinho para aumentar suas chances de medalha no vôlei. Nas suas mãos, revista ESPN. Como diz o Trajano, é fogo na jaca, quer dizer, é fogo no gelo. Os playoffs da NHL estão pegando fogo aqui na tela dos canais ESPN. Sábado, San Jose Sharks e St. Louis Blues, 8h30 da noite na ESPN, na ESPN HD. E na terça, um jogo a definir, se necessário, às 10 da noite também na ESPN e na ESPN HD. Vamos dar uma passadinha então por todos os confrontos dos playoffs da NHL nessa primeira rodada na escalada para a Stanley Cup. Começando com Capitals e Bruins, Braden Holtby fazendo 44 defesas e os Capitals empatando a série em 2-2. Primeiro novato desde 71 a conseguir pelo menos 44 saves no jogo de playoff. Impressionante.
Duelo entre Coyotes e Blackhawks. Phoenix vencendo o terceiro jogo da série na prorrogação e abrindo 3-1. Escuro, hein? Os 4 jogos na prorrogação, né? É, impressionante. Né? Inacreditável. 4 jogos da série na prorrogação. O New Jersey goleando 4-0 os Panthers, empatando a série em 2-2. Agora são 24 jogos para o goleiro dos Devils, Martin Brodeur, sem ceder um gol em sua carreira nos playoffs. É um novo recorde da liga. Os Blues ganhando fora de casa e agora abrindo 3-1 em cima do St. Louis. O Blues jogando bem a temporada inteira, né? E o Vancouver Canucks, hein? Vai ver daqui a pouquinho, decepção. É. Os Penguins 10-3. 10-3 para evitar a eliminação. É 45 gols em 4 jogos nessa série. Parece handball. Maior número de gols depois de 4 jogos numa série de playoff na história da NHL. O Ottawa Senators ganhando na prorrogação dos Rangers, série empatada 2-2. De novo, né? 1 contra 8 aqui. E o Ottawa jogando muito. Tudo indica que teremos um jogo 7. Vancouver Canucks. Kings. O Canucks tem sendo o jogo 4. Tava com 3-0 pros Kings. Fala sério. Cabeça fechada hoje. E os Red Wings e os Predators com o time da Flórida liderando a série por 3-1. O Ari Aguiar acho que o Ari Aguiar vai dar prejuízo na firma de tanta hora extra que ele está ganhando com as prorrogações que estão acontecendo no hockey. É inacreditável. Ele ganha assim? Se for assim, tá bom. Porque realmente todos os jogos da série indo para os playoffs é brincadeira. Não tem pós-temporada mais emocionante que a do hockey, não é possível. Né? Sensacional. Quer dizer que eu saiba, né? Vamos em frente agora para falar do melhor basquete do mundo. Daqui a pouquinho, 10h30 da noite, San Antonio Spurs e Los Angeles Lakers na ESPN e ESPN HD. Na quarta-feira tem o New York Knicks contra o Los Angeles Clippers às 9 da noite, ao vivo. Vamos dar uma olhada na tela de classificação que mostra como está a corrida pelas vagas nos playoffs. Na Conferência Leste agora só falta uma. Entre Philadelphia e Milwaukee vai estar muito difícil para Milwaukee. Até o New York Knicks está todo mundo classificado. Na Conferência Oeste, o San Antonio e o Oklahoma City Thunder brigando aí pela melhor campanha. San Antonio que essa semana impôs a maior derrota do Los Angeles Lakers na temporada. Em Los Angeles, o San Antonio foi lá e ganhou por 21 pontos no primeiro jogo da temporada em que o Thiago Splitter foi titular. Foi a segunda derrota do técnico Kobe Bryant, né? Ele que não jogou na partida, mas muito engraçado, né? Ver o nosso querido Kobe Bryant lá no banco instruindo seus companheiros de equipe, de terno. É engraçado. Mas sexta-feira foi engraçado porque o Mike Brown deixou o ginásio antes da partida e aí o Kobe Bryant estava com um assistente. Aí que estava mais ainda com cara de que ele era o técnico do time. Mas esse time do San Antonio Spurs, hein? Terminou com a melhor campanha da temporada da conferência no ano passado e perdeu na primeira rodada. Mas no ano passado o Ginobili estava machucado, o time foi mancando até os playoffs, né? Parece que nesse momento o San Antonio está crescendo, né? E a gente sempre fala que o San Antonio é um time velho e tem realmente veteranos aí, o Tim Duncan, o Tony Parker, até o Ginobili, mas o banco do San Antonio Spurs está jogando muito. E o Thiago Splitter tem sido um jogador fundamental para o sucesso do time nessa temporada, muito legal de ver. O Charles Barkley deu uma entrevista dizendo que, na opinião dele, para o San Antonio Spurs ter sucesso nos playoffs, o Thiago Splitter vai ter que ter um papel fundamental. É difícil imaginar sucesso nos playoffs para a equipe do Orlando Magic, porque essa semana pintou a notícia de que o Dwight Howard está fora da temporada, ele tem um problema de hérnia de disco, com a qual uma pessoa comum consegue conviver tranquilamente, mas um atleta não. Então, ele vai passar por uma cirurgia nas costas, está fora da temporada e também fora dos Jogos Olímpicos, André. Essa notícia vem na mesma semana em que mais uma fonte não identificada informa o veículo de imprensa que o Dwight Howard quis se meter nas decisões executivas do Orlando Magic. Ele teria ligado para o dono do time, que é um senhor de 83 anos, um empresário, e dito que não jogaria mais até o final da temporada para o técnico Stan Van Gundy. Logo depois disso, o clube negou, o agente do Howard negou, mas o fato é que as relações entre eles já não eram boas desde antes daquela entrevista em que o Van Gundy disse que ficou sabendo que o Howard queria a demissão dele. Mas é claro que, apesar da coincidência, não foi uma
contusão conveniente para ele não jogar mais. Ele vai perder os Jogos Olímpicos, ele vai deixar de representar os Estados Unidos e ele está fora do restante da temporada. Isso, evidentemente, não é a escolha de um jogador, é o resultado de uma lesão. E na Conferência Leste, com o Orlando talvez sendo colocado como carta fora do baralho em razão da contusão do Dwight Howard, a gente tem uma briga espetacular entre Bulls e Heat pela melhor campanha da Conferência Leste. E o Miami Heat venceu a partida contra o Chicago Bulls com 27 pontos, 11 rebotes do LeBron James. O Chicago tem se virado bem até na ausência do Derrick Rose, que aliás tem ficado de fora de muitas partidas nessas últimas semanas. Só que para playoff, sem o Rose, apesar do C.J. Watson estar tão bem, não dá. Para playoff sem o Rose não dá, né, Paulo? Não. São 17 vitórias, 9 derrotas sem o Derrick Rose, mas ele vai ter que voltar e voltar saudável. Agora, esse jogo foi interessante, viu? Foi físico. Foi, de pancadaria. A gente sabe que o time do Chicago é um pouquinho mais físico do que a equipe de Miami, mas Miami ganhou, basicamente, jogando o jogo dos Bulls. E isso é um bom sinal, né? Porque a gente vê o Miami muitas vezes ganhando com o LeBron James com 35 pontos, o Dwayne Wade com 32, correndo bastante e tudo mais. Agora a Miami ganhou dentro do garrafão, né? Defensivamente já era um bom time, mas foi excepcional contra essa equipe do Chicago Bulls, pegou mais rebotes e venceu o jogo. 4 faltas técnicas, o James Jones foi mandado embora, né? Então, tudo a flor da pele lá em Miami, e o Heat ainda sonhando com a primeira colocação na leste. Paulo, rapidinho, só pra gente não passar batido, o Boston Celtics garantindo o título da divisão do Atlântico pela 5ª temporada seguida e vaga nos playoffs. Perderam um lugar nessa semana, mas tudo bem. Isso é verdade, eles deram 118 pontos, mas acho que foi o 5º jogo em 5 noites aí pro nosso querido Boston Celtics. Bom, é o seguinte, Avery Bradley joga... Cadê o Ray Allen? O Ray Allen tá machucado, ninguém percebe, porque o Avery Bradley do nada tá se tornando um dos bons jogadores aí do Boston Celtics. Paul Pierce tá mais rápido, Paul Pierce. Kevin Garnett, pivô. Eu não sei o que tá acontecendo, mas o Boston tá, bom, defendendo sempre, né? Mas o ataque do Celtics melhorando, o Rajon Rondo sensacional. Direto para o Top 10, as 10 melhores jogadas da semana. Eu senti essa energia, assim, Paulo, vai logo. Termina logo, tá, pelo amor de Deus, tá perto. Mike Miller para LeBron no estouro do cronômetro. Semana que vem eu vou começar a fazer assim. Uma luzinha vermelha aqui, de repente. O gongo do rapidinho, vou pedir emprestado. Ejeta. Kim Duncan. E na cabeça de alguém aqui, hein? Ó. Não foi Paul Gasol de novo, né? Barnes, tá. Sei lá. Chris Paul para Blake Griffin. Esse foi um passe espetacular. Maravilha mesmo, hein? Blake Griffin não enterrou uma bola? É possível? Ele tá no nosso top 10 sem uma enterrada? Tava com febre. Agora, Rajon Rondo pro Avery Bradley, o novo favorito da galera lá em Boston. Aí, ó. Maravilha. Habilidade atlética, ótimo defensivamente, enterrando bolas, metendo bolas de 3. E Boston incrível essa semana, o Rajon Rondo não teve nenhum jogo de 20 assistências. Aqui, o LeBron James pro Donis Haslem. Nossa senhora. Que passe maravilhoso também, né? Nossa senhora. O LeBron James é um espetáculo. Só que precisa ganhar, né, no quarto período, amigo. Chris Young, boa jogada defensiva aqui pelos Diamondbacks. Se alguém fizer piada com jovem, eu vou embora. Forever Young. Vocês gostam dessa música? Não como você cantou. Não, no original, sim. Então, aqui eu tive que cantar mais rápido. O Rômulo canta essa música. Ele é? Então, Forever Young! Aqui o toco do Carmelo Anthony. Boa. Enterrada do Taj Gibson, é o Chicago Bulls na 3ª posição. O Rômulo diria que foi uma enterrada feroz. Na 2ª posição, sísmico. LeBron James. Wow. Hello there. E para a alegria do André Fury, a gente fecha o top 10 na 1ª posição. Quem é? Como é que é o... Hello there. Como é que é a piadinha com o Grande? O maior filho, o grande filho de Nova York. O maior filho de Nova York é o Grander Son. Pra ir embora. Né? Bom. Grander Son. 3 pro campo direito. E também já meteu Grand Slam. Pode acabar o programa, tá? Obrigado a todos aí pela companhia, até a semana que vem. Ele meteu um Grand Slam quando os Yankees bateram 3 no jogo na temporada passada. Você lembra disso? Você é corriqueiro. Tchau, gente. Tchau. Até semana que vem. Valeu.